Segunda vinda de Cristo. Quando e como será? Tudo o que você precisa saber. Teologia Ilustrada. Mais uma vez, faz aquela aula. A gente sempre tá ligado, sempre tá esperto. Pra, né, nunca ficar desatento, né? Sempre precisando estar atento com isso. Por isso que eu falo, vai na Bíblia. Vai na Bíblia e vai lendo a palavra, vai vendo o que cada lição significa e tudo mais, as parábolas e tudo. Sempre vai ficar esperto. Vamos ver aqui. No fim dos tempos acontecerá Peraí, um parece que tá evento batendo. muito importante que todos os cristãos aguardam: a segunda vinda de Cristo. Algumas É pessoas aqui. acreditam que certos sinais ou acontecimentos atuais indicam que esse evento está próximo. E apesar de ser Tá, muito bom tá. especular sobre quando isso ocorrerá, sinto que muitos Falar que cristãos não falam tá é sobre a mentira. segunda vinda sem realmente entender o que a Bíblia diz sobre esse evento. Por isso, neste vídeo, vamos trazer Tem vários coisas que eu fatos a não respeito da sei, eu segunda vinda acho. de Cristo, Eu para que quero, as eu pessoas quero possam ser entender. mais Vamos informadas ver. sobre o que a Bíblia realmente diz sobre esse momento Aí a gente aprende extraordinário. junto. Fato número 1: não sabemos quando Jesus voltará. Sim, Vários eu sei. versículos bíblicos explicam que O a próprio Jesus data fala e que a nem hora da ele, segunda vinda de nem os Cristo anjos são saberão, somente o desconhecidas Pai. e permanecem ocultas até mesmo para aqueles que estão mais próximos de Deus. Em Mateus, Jesus declara: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Sim. Pai. Essa passagem é direta e explícita. A informação sobre o momento exato da volta de Jesus é conhecida apenas por Deus Pai. E por isso, em 1 Tessalonicenses, Paulo escreve: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O que o apóstolo Uhum. quer nos explicar aqui é a surpresa e a imprevisibilidade Vai desse ser evento. uma Um surpresa, ladrão vai não ser bem avisa antes inesperado. de vir. Da mesma forma, a volta de Cristo Por isso será que inesperada. que Mas por que ele a tem hora de demorado se tanto? arrepender, a hora de se Segunda converter é Pedro nos agora, diz: filho. A gente mas nunca vós, sabe quando é que vai amados, não ser mesmo. ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pedro Sim. explica que a aparente demora no retorno de Jesus é devido à paciência de Deus, que deseja que todos venham ao Deus é arrependimento. paciente, ele quer Além que cada disso, o vez Senhor vê mais o tempo de uma pessoas, ele quer dar mais perspectiva chance para diferente cada da vez mais nossa, que é pessoas. altamente limitada. Eu Mas espero, apesar de né, não podermos conseguir. prever o momento exato da volta de Não que Cristo, eu fosse, não sabemos que eu existem consegui, né? sinais para nos deixar alertas. Fato número Quem realmente 2: vai alguns decidir isso é sinais Deus, né? ocorrerão antes da volta de Cristo. E Jesus falou claramente sobre eles no assim chamado sermão profético, encontrado nos evangelhos sinóticos. Jesus advertiu que muitos falsos profetas viriam em seu nome, alegando ser Sim. o Cristo Hoje em e dia já tem lá enganariam um a mano lá que ele muitos, fala se possível, é até a, os eleitos. que é Porque a surgirão falsos reencarnação de cristos e Jesus, falsos né? profetas, E fala operando enganando grandes as sinais pessoas e e tudo prodígios mais. para enganar, se possível, os próprios eleitos. Outros Eu sinais são não as sei nem guerras e como os tem rumores de pessoas que guerras. possam Jesus acreditar, disse: mano, e nisso. certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Aí o que Vede, tá não acontecendo vos agora, com assusteis, porque várias é guerras, vários necessário rumores assim e tudo mais. acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se Sim. levantará nação contra nação, reino contra reino. Jesus também falou sobre desastres naturais e calamidades. Ele Sim, também continua: falou e que ia ter haverá fomes e terremoto e tudo terremotos mais. em vários lugares. Os Fome, cristãos serão miséria. perseguidos e entregues à morte por causa do nome de Jesus. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Haverá um aumento da iniquidade, e o amor de Sim. muitos se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas haverá também um sinal positivo, que é a pregação do evangelho em todo o mundo. Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus falou também sobre sinais nos céus, incluindo escurecimento Sim, do falou que as sol, da estrelas lua iam e queda de cair, estrelas. né? Às As vezes, o trabalho estrelas pode ficar cairiam extremamente do complicado, céu, a não ser que você use a e o sol e a Monday.com, lua uma não. plataforma. E O logo sol e a depois da lua. aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as Sim. estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Existem ainda outros sinais mencionados ao longo da Bíblia, e alguns sinais que são controversos porque nem todos concordam. Mas aqui não podemos deixar de falar sobre a aparente contradição entre passagens da Bíblia que nos aconselham a estar prontos, porque Cristo pode voltar a qualquer momento, e passagens que indicam que alguns eventos visíveis e importantes devem ocorrer antes que ele possa voltar. Afinal, Jesus virá a qualquer hora,
ou observando os sinais, sabemos que ele ainda vai demorar para voltar. Existem várias soluções para essa aparente contradição, mas uma que me parece fazer mais sentido e Não, talvez sim, possa fazer tem coisas sentido que também ainda. para A você profecia que é ainda não crer que é foram, né, improvável, mas feitas, né? Que possível não que os foram sinais para a vida de concretizadas, que eu Jesus acredito já que tenham se cumprido. E, realmente ainda portanto, vai. não podemos saber com certeza, em Não, os nenhum sinais já ponto da foram história, cumpridos, se todos mas os se sinais já todos foram ainda não. cumpridos ou não. Essa posição é interessante Ainda porque leva a falta sério o a propósito básico dos perseguição e tudo sinais, mais, o propósito a básico falsa dos paz e tudo. alertas e o fato de que não devemos saber quando Cristo voltará. Agora, digamos que essa solução seja certa. Percebemos que essa possibilidade se encaixaria em quase todos os pontos. Afinal de contas, o mundo está cheio de falsos profetas, Sim. guerras, desastres naturais e calamidades. Os cristãos estão sempre sendo perseguidos em vários países. Percebemos que o mundo só fica pior, bem como o evangelho, devido à tecnologia, chega a lugares que nós nem imaginamos. Mas não surgiram Uhum. sinais no céu ainda. A resposta para esse problema é que esses sinais poderiam ocorrer com muita rapidez um pouco antes da volta de Cristo, e assim continua a possibilidade de que Cristo pode voltar a qualquer momento, logo depois do cumprimento desses sinais. Fato número 3, a segunda vinda de Jesus será visível, pessoal e corpórea. Sim, Logo depois de que Jesus a subir luz aos dele céus, vai dois iluminar anjos todo mundo, disseram aos discípulos: ninguém Esse vai, Jesus que todo dentre mundo, vós que foi todos assunto ao irão céu, virá ver do a modo graça como dele, né? viste Todo mundo subir. inteiro. A partir do que eles disseram, podemos saber que a volta de Jesus será pessoal, o que significa que ele mesmo voltará. Não será apenas Sim, um evento ou manifestação impessoal. A segunda vinda de Jesus também será visível para todos. Não será um evento secreto ou oculto. Em Apocalipse 1:7 está escrito: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. É perda de tempo especular de que maneira Jesus será visível para todo mundo ao não, mesmo tempo, porque que o a graça dele importante é aqui alcançar o é mundo que o inteiro, né? senhorio de Todos Jesus se poderiam ver. tornará evidente para todas as pessoas do mundo, todos saberão. Além disso, Jesus retornará em um corpo físico, não apenas Uhum. espiritualmente. Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos em um corpo físico, comendo e bebendo com eles. Isso comprova que ele mantém um corpo ressuscitado e glorificado, e que ele virá dessa forma. Em Filipenses, Paulo escreve: Mas a vossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Saber de tudo isso nos leva ao próximo fato sobre a segunda vinda de Cristo. Devemos desejar a volta de Cristo. Se Sim. você já pediu a Deus que Jesus voltasse só depois de estar casado, casada, saiba que você não está só. Mas brincadeiras à parte, a resposta dada por João em Apocalipse deve ser o pensamento de todo crente. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quanto mais vivemos Sim. envolvidos com as coisas desta vida e ignoramos a importância de ter comunhão com Deus, menos desejamos a Pois volta de quer Jesus. cada vez De mais certa buscar forma, o quanto o que realmente realmente aguardamos a o que volta de importa, Jesus né? O mede a que condição espiritual de é nossa vida no temporário, né? momento. Que Quem esquece deseja de pouco buscar está o com que a é vida verdadeiro, que é espiritual eterno, né? fraca. Com Quem Deus. deseja muito a volta de Jesus está bem espiritualmente. Mas isso significa que não podemos ter projetos a longo prazo, porque então é como se não estivéssemos esperando a volta de Jesus? Olha, não tem problemas ter projetos a Não, longo sim, prazo. não tem. Planeje, sonhe, trabalhe. Como não Fica- sabemos a Pode ter hora da uma vinda vida, de tem Jesus, uma a vida normal, ideia pô, é de mas que fica estejamos esperto, né? Quando obedecendo a vir. Ele até o momento da sua Sim, volta, não importa o ritmo de nossa vida. Fato número 5, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses descreve: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse grupo envolve todos os salvos, tanto a igreja de hoje como os santos do Antigo Testamento. uhum, Fato número 6, os vivos serão arrebatados, porque nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Para que fique melhor de entender, ah, eu funcionará da espero, seguinte né? forma: quando Cristo vier no O ar, dia ser entre as arrebatado, nuvens, assim, né? os Eu já mortos estiver em morrendo, Cristo espero ressuscitarão com estar corpos entre né, os bons. gloriosos, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados rapidamente como num piscar de olhos. Fato número 7, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Paulo em Tessalonicenses continua: para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então Cristo nos receberá nos ares, e esse evento é o que chamamos de bodas do Cordeiro. Aqui é importante fazer uma observação. A morte tem duas fases. Primeiro, na morte há uma separação entre o corpo e o espírito. Uhum. Depois haverá uma reunião do espírito com o corpo transformado na ressurreição. Porém, nesse período de separação do corpo e da alma, não ficamos como se estivéssemos com a alma dormindo, porque, como Paulo diz, logo depois da morte vamos estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
Fato número 8, o cristão deve estar preparado. Até a chegada do dia do Senhor, nós devemos ter algumas atitudes. Primeira, não se conformar com o sistema do mundo. Paulo Não, nos sim, ensina a esperar jamais. pelo Senhor Jesus, guardando-nos do Ainda sistema mais do cada vez mundo mais o e sistema do mundo. mantendo-nos Ah, o sistema do vigilantes e mundo hoje em sóbrios, dia pois não somos do já é mundo. maligno, né? Segunda atitude, viver de forma E conforme o tempo sensata, vai passando, fica justa cada e vez pior, porque a piedosa. gente tem. Devemos viver na expectativa da abençoada volta do Senhor, evitando as trevas e seguindo a luz da vida. Terceira atitude, preparar-se para o conflito espiritual. Devemos usar a armadura Sim, de Deus para vencer o mal. E uma das partes dessa todo armadura é a dia. espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E se você quer aprender a utilizar melhor sua espada, eu te sugiro o curso Interpretação Todo dia Bíblica precisando se preparar. Gênesis O Apocalipse, ataque um sempre vem material na hora mais completo com inesperada diversas que a aulas gente para vê. aprender a interpretar corretamente toda a Bíblia. Caso você queira investir mais no conhecimento da palavra de Deus, o link para adquirir está aqui na descrição. E se você tem medo de não estar devidamente pronto para a segunda vinda de Cristo, Opa, peraí. eu sugiro que você se inscreva no canal e assista a playlist que está aparecendo aí na sua tela. Ô caramba, pra quê? Dá. Sim. Double click. Mas é isso, meu. Mais um vídeo aqui maravilhoso aqui do Teologia Ilustrada. E ensinando sempre. E realmente tem coisas que. Teve coisas aqui que. Tem coisas aqui que eu não sabia. Não, acho que não. Acho que tudo aqui que. Realmente que ele fala aqui eu já sabia assim tudo mais. Mas que é bom. Cada vez, sabe? Ter um pouco mais de detalhe e tudo mais, né? Sempre confirmar, né? Porque a gente sabe. E assim tem que ser. Mas para que vocês tenham entendido realmente a mensagem desse vídeo e tudo mais, que é pra a gente sempre se preparar e buscar ele agora, né? Que a gente nunca sabe quando ele vai voltar, né? Então se prepara agora. Prepare agora. É o que eu tento fazer